E aí galerinha, tudo certo? Vamos dar continuidade então nessas aulas. Nosso assunto de hoje é notas ornamentais melódicas. Na aula passada a gente falou de notas ornamentais, demos uma introdução do que é o geral e demos ênfase nas notas ornamentais harmônicas, né? Vimos lá que todo acorde pode, a partir de sua extensão, né? Ele pode haver outras notas além das quatro básicas da tétrade, né? Então vimos que essas notas serão as nonas, as 11ª e as 13ª. Bom, isso resume a ideia de notas ornamentais, tá? E falamos também do que ela faz, qual é para que serve essas notas ornamentais. Como o próprio nome está dizendo, serve para enfeitar, tá? Para dar então um colorido maior a essa harmonia que está acontecendo. E aí a gente viu também que dá para isso pode acontecer no âmbito da harmonia, né, dos acordes, melhor dizendo, e no âmbito da melodia, tá? São as notas sucessivas. É bem importante a gente entender que quando a gente fala de polifonia, né, que é um tipo de harmonia pensada em vozes independentes, isso acontece já naturalmente, até porque a gente não tem acordes acontecendo ali. Agora, essa visão serve, portanto, para o âmbito da música homofônica, que prevê a textura da melodia acompanhada, ou seja, uma linha melódica acompanhada por acordes, né? Então, essas duas camadas que a gente chama de harmonia e melodia, né, é o que está sendo proposto aqui, ou seja, eu tenho notas ornamentais que serão nonas, 11ª e 13ª, que podem aparecer tanto nos acordes quanto também na melodia, né? E isso é importante, essa visão, porque isso vai dar um colorido maior para a música, né? Vai acrescentar e muito naquilo que a gente vai chamar também de timbre, tá certo? Essa harmonia, essa composição geral que envolve melodia e harmonia fica mais rica, né? Tá bom? Porém, também falei um pouco dessa coisa de deixar mais rica, né? Mas também salvando aí que a ideia de quanto mais notas ornamentais, essa harmonia vai ficando branda, né? Se você precisa de peso, de coisas pesadas, ela vai contra a ideia dela, ou seja, quanto mais notas ornamentais, menos peso. Quanto menos notas ornamentais, mais a tríade básica, até mesmo duas notas, como a gente já viu lá, no caso do power chord, né? Mais peso tem nessa harmonia, tá bom? Bom, seguindo em frente então, vamos falar hoje, né? Vamos dar ênfase agora às notas ornamentais melódicas. Essa aula de notas ornamentais melódicas vai se dividir em duas, tá? Porque tem bastante formas. A gente vai ver três apenas hoje. Então, o que seriam notas ornamentais melódicas? Ó, são essas nonas, 11ª e 13ª, quando estão acontecendo no âmbito da melodia e não nos acordes, tá? É bem simples assim. Agora, é bastante importante você observar isso, né, nas músicas, porque quando você pega, por exemplo, uma música para analisar, que você vai ver qual tipo de harmonia que o compositor está usando, você tem as notas básicas do acorde ali, mais as ornamentais. E se você não conseguir identificar quais são as ornamentais ali, você não consegue entender os acordes, tá certo? Então, pode ficar um pouco confuso, pode ficar um pouco nebuloso ali naquela melodia, naquela harmonia, né? Você fala assim, e agora? O que que é a nota básica do acorde? O que que é a nota ornamental, tá bom? Então, isso não é uma coisa que nós vamos tratar aqui, eu não vou ensinar vocês a, a observar isso por enquanto, tá? A gente só vai entender agora o que é e como elas podem aparecer, tá? Então é bem importante dizer o seguinte, que existem alguns modelos, né, prontos, né, que foram usados durante muito tempo aí, até como regra na música homofônica, que nasce lá desde o período barroco até agora, né? Seu germe ele sendo desenvolvido no barroco e na hora do clássico a coisa se instituiu. E dentro desses períodos, né, essa forma de fazer, de usar essas notas ornamentais, se instituiu e virou quase que uma regra no período. Então se traz hoje para a gente alguns modelinhos de como fazer isso e de certa forma como fazer essa música ter uma estrutura
que funcione bem, tá? Agora, não quer dizer que se a gente sair fora dessas regras, que vai soar mal, tá? Até porque nós estamos no século XX já. Mas ajuda muito, até hoje, fazendo música, a gente usa esses conhecimentos de notas ornamentais melódicas, tá? Principalmente quando vamos analisar música, a gente consegue perceber, isso clareia bastante pra gente sobre o tipo de harmonia que está sendo feito. Então vamos aos modelos, tá? Bom, quando falamos disso, é bem importante entender que há a consideração agora não só mais da relação com alturas em si, que nota é, se é ou não é, mas também do ritmo, tá? Ou seja, a posição métrica em que essas notas se encontram. A gente tem que observar isso muito bem, porque isso vai ser determinante para o ponto de vista dessa nota, se ela tem uma importância métrica, ou seja, se ela está num lugar forte ou se ela está num lugar fraco dessa relação melódica com a harmonia, tá certo? Então a gente precisa observar o compasso, precisa observar a divisão do tempo, se o tempo está dividido em duas partes, se está dividido em quatro partes, aquelas coisas todas que a gente já viu. Se tiver dividido em duas partes, a gente já sabe que a primeira é forte, a segunda é fraca. Se dividido em quatro partes, a gente já sabe que a primeira é forte, a segunda é fraca, a terceira é meio forte, a quarta é fraca. Se tiver dividido em três partes, a gente sabe que a primeira é forte, as outras duas são fracas. E assim por diante, tá certo? Então a gente tem que sempre pensar nessas questões para observar, por exemplo, numa música que estiver sendo tocada, a relação de que se essa nota é ornamental ou se ela é melódica, tá? E encaixar ela dentro desses modelinhos que a gente vai ver agora. Então vamos lá. O primeiro modelinho é o que se chama nota de passagem. Olha que interessante. O que é uma nota de passagem? É uma nota fora do acorde, certo? Portanto, você tem uma tríade, uma tétrade lá, e você vai olhar aquela nota que está aparecendo na melodia, não no acorde, e vai ver que ela está fora do acorde. Ela não faz parte do acorde. Portanto, ela é uma nota ornamental, ela vai enfeitar aquele acorde, tá? Naquele momento, aquela sonoridade vai dar um brilho diferente. Porém, ela não pode ficar ali aparecendo e ficar muito tempo ali, porque senão ela pode mudar para a gente a sensação do acorde básico, ou seja, dependendo se ela for muito enfatizada, ela pode mudar a função do acorde, ela pode mudar para a gente o próprio acorde, pode deixar de ser um acorde para ser outro. Por isso ela tem que estar quase que na grande maioria das vezes de forma muito bem controlada, ou seja, em tempos fracos. Se tiver em tempo forte, a gente vai ver que tem que fazer uma coisa com ela, que é a resolução. Ela vai ser entendida, portanto, como a teoria antigamente chamava de resolução da tensão, tá certo? Porque ela é uma tensão, né? O que seria nota de passagem, então? Nota de passagem nada mais é do que uma nota fora do acorde, ou seja, essa tensão, essa nota ornamental, que pode ser uma nona, pode ser uma 11ª do acorde ou 13ª desse acorde que está ali no momento, tá? E essa nota está entre duas do mesmo acorde, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos no exemplo, o acorde que vai ser tocado aqui pela cifra é um dó maior com sétima maior. A nota que está na primeira colcheia do primeiro tempo, que é a parte forte do tempo, ela está no Mi, ou seja, o Mi é a terça do acorde. Só que o Fá, tá vendo? O Fá que vem depois, ele não é nota do acorde. Ele é uma 11ª do acorde, ou seja, uma nota ornamental. E depois chega um Sol, que é a quinta do acorde. Então, esse Fá aqui que está aqui, ele está entre duas notas do acorde. A primeira coisa que você tem que observar. Ele está entre duas notas do acorde, entre o Mi e o Sol, que são terça e quinta do Dó. Porém, o Fá, que é a 11ª, ela está entre as duas notas do acorde, fazendo um movimento, fazendo como se fosse uma passagem entre outro. Em vez de eu ir de um Dó para um Mi direto, eu passo por um Fá. Então, por isso o nome é nota de passagem, né? A ideia é de estar ligando duas notas do acorde, uma ponte entre duas notas do acorde. Isso pode acontecer com uma nota só e às vezes pode acontecer até com duas notas, tá? Duas notas que ligam, ou seja, dupla nota de passagem, duas notas que ligam até uma outra nota do acorde. Pode ser também, mas o mais comum é uma nota, tá bom? Então pode ser subindo ou pode ser descendo também. Se fosse o contrário, Sol, Fá, Mi, por exemplo, o Fá ainda seria nota de passagem, tá bom? Então está aí, é exemplificado, né, como fica isso, né? Então, ó, olha o som disso, ó. Eu tenho aqui o Dó com sétima maior, né? Esse é o acorde. E a melodia está fazendo isso aqui, ó.
Ó, na métrica, né? 1, 2, certo? Perceba, ó, se eu toco o Mi junto com esse acorde Dó sétima maior, não há nenhum problema. Agora, quando eu toco o Fá, existe um choque, né? E aí quando eu toco o Sol, de novo, ó, sem choque nenhum. Então o Fá aqui é a nota ornamental, ela cria um certo, como é que eu vou dizer assim, choquezinho. Mas como ela está de passagem, ou seja, a gente não está articulando ela, não está colocando ela numa parte forte. Ela está numa métrica fraca, que é, ó, o que é métrica fraca? É a segunda parte do primeiro tempo, é a parte fraca do primeiro tempo. Então isso não deixa enfatizado para o nosso ouvido, ó. Ela só passa, porque o que está mais enfatizado é o Mi, Fá, Sol, que são as que estão em parte forte do tempo, tá certo? Agora, se eu fizesse assim, ó, aí eu tô articulando no tempo forte o Fá, e aí isso dá um choque. Lembra lá que a gente viu em notas harmônicas, ornamentais harmônicas, que nesse caso aí, a 11ª a gente evita para não ter problema lá de confusão de função do acorde? É a mesma coisa aqui, ó, tá? Então assim, a gente não articula, né? A gente só usa como passagem, parte fraca do tempo. Aí nenhum problema. Se fosse o contrário também, ó, certo? Descendo, ou seja, esse Fá está como passagem. Qualquer nota, portanto, qualquer nota não, né? A nona, a 11ª e a 13ª pode ser usada de passagem. O que vai definir isso? A forma como ela está na métrica. E ela tem que estar entre duas notas, né? Então, por exemplo, se eu fizesse uma melodia assim, ó. Lá, si, dó. Não, desculpa, lá, si, dó não. Do, ré, mi, por exemplo, ó. Eu faço articulo Dó, o Ré, ó, é a nota de passagem que a gente chama, ou seja, como a gente vai chamar essa nota ornamental, ela tem um nome, né? E aí chega no Mi, que é a nota do acorde. Ou o contrário, Mi, Ré, Dó. Esse Ré é nota de passagem, tá certo? Porque ele está entre o Dó e o Mi. E se fosse, por exemplo, isso aqui, ó. Dó, si, dó. Repare que eu tenho Sol, tem Lá, depois tem Si e tem Dó. O Sol e o Dó são a quinta e a fundamental da nota. A quinta é a fundamental do acorde básico, que é a tríade. O Si é uma nota, a gente já viu lá em estudo de dissonância, a gente sabe que o Si é uma dissonância, ó. Apesar de ele estar aqui no acorde, ele é uma dissonância. Tá bom? Então, em algumas estéticas, aí a gente precisa falar disso, tá? Em algumas estéticas, eu vou considerar esse Si como nota do acorde, principalmente na música mais moderna, tá certo? Mas na música erudita mais antiga, do período barroco e do período clássico, principalmente, essa nota aqui, essa sétima maior, ela não vai ser considerada uma nota do acorde, até porque esses acordes aqui não serão usados assim nessa época, serão mais as tríades básicas, né? Tá certo? Então o Si já será considerado uma dissonância, portanto uma nota de passagem aqui, dupla de passagem, ó, até chegar no Dó, né? Só aqui que a gente vai ouvir a consonância, ou seja, a resolução do problema, tá bom? Então isso é a nota de passagem, né? Ligada, é aquela que passa como ponte até outras notas do acorde, tá bom? Tem que repousar em nota do acorde, beleza? Aqui eu dei um outro exemplo, né? O Fá, e aqui eu tenho duas, né, em sequência. Isso pode ser feito da forma que for. Ou seja, o acorde é Fá maior. Aí tem um Dó, que é a quinta, que passa pela 11ª aumentada, que chega na terça, que passa pela nona e que chega na fundamental. Ou seja, eu tenho aqui a 11ª aumentada e a nona com notas ornamentais. Fica isso aqui, ó. Essa é a melodia que está aí. Certo? Perceba que quando eu toco o Dó apoiado na parte forte do tempo, não tem choque. Quando toco o Si, olha só, já tem dissonância. Só que o Si passa só, eu nem ouço ele. E aí ele já chega no Lá que resolve. E aí logo depois já toco o Sol, que é outra dissonância, mas que já resolve no
Fá também. Então o nosso ouvido ouve só aquele arco-íris rápido, né? Várias cores que aparecem, mas esse arco-íris está bem apoiado dentro do acorde, sabe? Não existe uma coisa que não está bem resolvida aí. Está tudo muito bem resolvido, né? Ó. E tem uma sonoridade bonita, certo? Ou seja, a melodia está usando notas ornamentais, né? Aí no caso, a 11ª e a 9ª. Inclusive, é bastante legal falar disso, que nesse caso aqui, quando a gente tem essa textura de melodia acompanhada, é muito difícil uma melodia não usar notas ornamentais. Tá muito difícil. Porque senão a melodia vai ficar uma coisa arpejada. Sempre as notas do acorde, que a gente chama, só notas do acorde, né? Tipo, é. Isso aqui é uma melodia, desculpa a minha falta de treino. Essa melodia, por exemplo, ela é arpejo dos dois acordes, né? Um acorde de Dó maior e o outro de Sol maior, que faz o movimento lá de função de 1, 5, que a gente sabe que é o... E é isso. Agora, são raras as músicas que fazem isso, que ficam só nas notas de acorde, que não vão usar notas de passagem na melodia, tá? Na harmonia não, já é menos comum, vamos dizer assim. Não é difícil, é comum também, mas é menos comum. Na melodia é bastante comum o uso de notas ornamentais, melódicas. Então temos aqui a nota de passagem, tá? A gente vai ver isso muito no repertório, bastante. Todo repertório que você vê, você vai poder observar bastante notas de passagem, tá? Bom, a segunda opção, o segundo modelo de notas ornamentais é o que a gente chama de bordadura. A bordadura, portanto, ela é muito parecida com a nota de passagem, tá? Porém, ela está entre duas notas do acorde, mas não duas notas do acorde diferentes, entre a terça e a quinta, ou entre a fundamental e a terça, mas sim entre a mesma nota. Ou seja, você parte de uma nota do acorde, você vai para a nota ornamental acima ou abaixo dela e volta para a mesma nota. Isso é o que faz a bordadura. Olha o exemplo aqui. Nós temos o acorde Sol 7. Aí nós temos a nota Sol, que é o que? Fundamental do acorde. E vamos para o Lá. O Lá é a nona desse acorde, né? Então ele sai do Sol, vai para o Lá e volta para o Sol de novo. Se ele saísse do Sol, fosse para o Lá e fosse para o Si, por exemplo, que é a nota do acorde, aí isso aqui seria uma nota de passagem. Mas não é nota de passagem, por quê? Porque ele voltou para a mesma nota. Então isso é a bordadura, que serão movimentos assim, ó. Ou, né? Parte da nota sobe e volta para ela. Parte da nota desce para o grau vizinho, tá, gente? Não desce saltando, não, graus vizinhos, tá? E volta para ela. Então, bem importante frisar isso. Bordadura é uma nota ornamental, certo? Ou seja, uma nota que está fora do acorde, que vai ser alcançada por uma nota do acorde. Ela vai sair de uma nota do acorde, esse é o movimento completo. Sai da nota do acorde, vai para a bordadura e volta para a nota do acorde, a mesma nota que partiu. Certo? Isso pode ser feito acima, ou seja, Sol, Lá, Sol, ou poderia ser Sol, Fá, Sol, nenhum problema. Ou seja, bordadura superior ou bordadura inferior, que chama, nenhum problema. Ok? Certo isso aí? Agora, o que é importante? Essa bordadura, ela só será considerada bordadura como a nota de passagem, porque ela aparece em parte fraca do tempo ou tempo fraco, tá? Parte fraca do tempo ou tempo fraco, tá bom? Ou seja, fraco, tem que estar no lugar fraco da métrica, tá bom? Não pode, assim como a nota de passagem, beleza? Muito bem. Aqui tem um outro exemplo. Em Mi menor, ó, parte do Mi, que é a fundamental, vai para a nona, volta para a fundamental, e aqui já vem outra bordadura, que é a inferior, ou seja, do Mi ele vai para o Ré e volta para o Mi de novo, né? Então a gente vai ter uma coisa assim, ó. Um pouquinho mais no andamento, ó. 2. Certo? Perceba que nosso ouvido aceita sem nenhum problema todas essas notas.
E a gente não perde a relação com o acorde fica bem claro, é um Mi menor. Só que essa melodia passeia por notas ornamentais. Aqui no caso foi a nona, né? E a sétima, que está como nota ornamental aqui, porque a gente está pensando nisso naquele modelo antigo. Se fosse música mais moderna, a gente pode até considerar essa nota do acorde, tá certo? Então guardem isso também que é importante. Então tá aí, a bordadura é bem simples de observar, né? Você olha na melodia, olhou a nota, identificou, essa é a nota do acorde. A nota que saiu fora do acorde, ela fez um movimento de sobe e desce para a mesma nota, ou desceu e subiu de novo para a mesma nota, um Vzinho ao contrário, um Vzinho, ela é a bordadura, tá? Não tenha dúvida disso. Tem que estar em tempo fraco, só isso, tá? Beleza? Bom, seguindo em frente, a última aqui da nossa aula de hoje, que é a apogiatura. Bastante usada também, tá? Então, o que seria a apogiatura? A apogiatura, ela pode ser parecida com uma nota de passagem e pode ser parecida com uma bordadura também, tá certo? Qual é a diferença entre ela? É que essa nota ornamental está na parte forte do tempo agora, na parte articulada. As outras estavam em partes fracas ou tempo fraco. Essa aqui está na parte forte ou tempo forte do compasso, tá bom? Então essa nota, essa tensão, essa nota ornamental, essa dissonância, ela vai ser enfatizada, ela vai ficar mais clara pra gente, tá? Ela não vai ficar maquiada que nem os outros dois jeitos ali. O jeito de maquiar aquelas notas é colocar elas num lugar fraco, onde a métrica não tem muita ênfase. Aqui não, aqui vai ter ênfase, tá? Só que a gente coloca ela em tempo forte e logo depois ela resolve. Ela tem que resolver. E como que ela resolve? Ela escorrega para uma nota do acorde, tá? Então é bem importante assim, a nona, quando eu atacar a nona junto com o acorde na melodia, essa nona vai virar uma fundamental, por exemplo, tá? A 11ª vai virar uma terça, né? A 13ª vai virar uma quinta, tá? Geralmente elas descem, tá? Elas escorregam para o grau abaixo, né, do acorde. Agora, há casos, por exemplo, de subir, tá bom? Há casos. Isso pode acontecer também. Mas o mais comum é descer, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, ó. Imagina que a gente tem aqui um Lá menor, tá? Esse Lá menor, eu tenho esse Mi. Esse Mi é o quê? Quinta do acorde. Então, não é nota ornamental, isso é uma nota do acorde. Agora, no segundo tempo, na cabeça do segundo tempo, ou seja, na parte forte do segundo tempo, eu tenho esse Ré aqui, ó. E Ré não faz parte do acorde de Lá menor. Portanto, ele está articulado, ele está em parte forte do tempo. Essa dissonância aqui vai acontecer, então, articulada. E perceba que logo depois ela desce para o Dó. Ou seja, esse Ré, ele toca no tempo forte, mas logo depois ele desce para o Dó, que é uma nota do acorde de Lá menor. Então, o cara mais avisado pode pensar assim, isso aqui é uma nota de passagem, ó, Mi, Ré, Dó, certo? O Ré é a nota dissonante, né, a nota ornamental, e ela está entre duas notas do acorde, como o professor falou. Então, ela é uma nota de passagem. Não, ela não é uma nota de passagem, por quê? Porque ela está numa parte forte, e isso vai fazer dela uma apogiatura. Tá? Isso muda consideravelmente a sonoridade dessa nota ornamental, porque ela está articulada, tá certo? Então, ó, escutem o resultado. Ó. Tem um Lá menor com sétima aqui. Lá menor com sétima. Aí a melodia faz. Ó. Um, dois. De novo, ó. Um, dois. Percebe que você ataca a dissonância e ela já escorrega para o lugar de resolução dela. Ou seja, o problema é enfatizado, mas logo depois é resolvido, como diz na teoria, principalmente na teoria antiga. Né? E essa é a apogiatura, tá certo? Você ataca a dissonância, a nota ornamental, em parte ou tempo forte do tempo, do compasso, e resolve logo depois. Tem que ter a resolução, tá? Então, ó, aqui, vamos ver esse exemplo aqui. É um exemplo contrário. Eu tenho notas do acorde. Eu tenho um Sol 7, a nota Ré é a quinta, faz uma bordadura no Mi aqui, ó, tá vendo? Parte fraca do tempo, o Mi faz uma bordadura porque volta para o Ré, depois faz o Fá, que é a sétima do acorde, vamos considerar esse Fá aqui como
essa sétima como nota do acorde, tá? Depois o Sol, que é a nota do acorde. Aí nesse acorde de resolução aqui, que a gente está fazendo o movimento de 5-1, né? Cadência perfeita. No acorde de resolução, em vez de ele ir direto pro Dó, ele ataca um Si antes. Esse Si é uma dissonância nesse Dó. Escutem, ó. E aí ele resolve depois. Então ele faz isso, ó. Percebam como dá choque e resolve logo depois. Então esse é um jeito da apogiatura resolver acima também, tá? Não é só descendo. E esse é o modelinho mais usado, que é o modelinho da sensível, sempre, certo, gente? O acorde quer resolver, aí ele só atrasou, vamos dizer assim, ele protelou um pouquinho essa resolução, porque vem uma dissonância antes, que resolve logo depois, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo tocar isso aqui, porque vocês viram que eu não sou um grande tecladista, não, né? Então tem aqui, ó, que é o... melhor aqui. Né? De novo, ó. Consegue perceber? Depois resolve, né? E o acorde já estava aqui de Dó, né? Dózão já estava aparecendo. Tá ok? Entendido, gente? Então, são 3 modelinhos. A gente vai ver mais 3 ou 4 depois na aula seguinte. Esses são os 3, e são os principais, os que mais se usam, tá? O que mais vai aparecer numa música quando você for analisar, ou você que vai escrever música, por exemplo, fica olhando ali, olha para uma melodia como essa aqui e fala, caramba, que acorde que eu ponho aqui? Eu tenho Mi, tenho Fá, tenho Mi, tem Ré, tem Mi, tem Si, eu tenho Si, Ré, Mi, Fá, que acorde vai caber aqui? Aí você tem que fazer um cálculo, imaginar quem são as notas importantes, as que estão no tempo forte. Então eu tenho Mi no tempo forte, eu tenho Mi também no tempo forte, tem vários Mis no tempo forte, quer dizer que um Mi aqui pode caber bem, né? E aí isso aqui repousa num Si, ou seja, um acorde que tem Mi e Si, pô, Mi menor, na tonalidade de Dó, Mi menor tem Mi e Si, então ele cabe bem, tá? Poderia ser um outro acorde aí também, a gente pode achar uma outra relação, tá certo? Agora, repara como é lógico, né? Os harmonizadores antigos, assim, principalmente a galera que não, da música popular, eu digo, que não trabalha muito com a teoria, eles acabam dizendo assim, olha, o acorde está pedindo a melodia está pedindo esse acorde, né? Aí sempre eu via as pessoas falando isso, essa melodia está pedindo, você não está vendo que está pedindo? E o pedir é exatamente isso, tem umas notas ali que estão sendo enfatizadas e que estão deixando esse acorde mais, como é que fala? Que está pedindo ele mesmo, né? E aqui na escrita, então, fica mais simples a gente observar. Se você observar quais são as notas que estão em ênfase nesse acorde, e depois ele fala, bom, se essa aqui é a nota, se eu considerar o Mi, beleza, essa nota aqui ornamental entra como bordadura, quer dizer, opa, uma bordadura não é nenhum problema. Então, isso aqui não é nota do acorde, isso aqui é nota melódica, tá certo? Aqui também entra como bordadura, então uma nota melódica, eu desconsidero da harmonia, né? E aqui já não, ó, Mi, Si são um salto de quarta, a gente já pensa, opa, tem um acorde que vai ter quarta. Ou tem a quarta é a inversão, né? O Si está no grave, então esse é um acorde de Mi, assim por diante, como a gente já viu lá. Tá certo, gente? É por aí, né? Ok, então vamos olhar agora um exemplinho, a música Cai Cai Balão aqui, para a gente analisar nela as notas ornamentais melódicas que estão acontecendo, ó. Repara aqui, o primeiro acorde que aparece é um acorde de tônica, está todo analisadinho aqui já, né? Tônica com a sétima. Temos a nona maior nela, como nota ornamental harmônica aqui, o Ré, né, aparecendo. E a nota da melodia, a primeira nota que aparece é a nota Sol. Essa nota Sol é a nota da melodia, então ela não é uma nota ornamental, não precisamos analisá-la. Logo depois vem a nota Fá, veja que ela está entre parênteses, por quê? Eu já assinalei aqui que ela é uma nota ornamental melódica, certo? Portanto, o Fá é o que do Dó? É a 11ª. Então, lembra que as notas ornamentais sempre serão nonas, 11ª e 13ª. Essa é uma nota ornamental. Como que eu vou classificar essa nota? Opa, tem que olhar. Como é que ela está aqui? Ela está em posição fraca. Se ela está em posição fraca, ela não é uma apogiatura, porque lembra que a apogiatura tem que estar em parte forte do tempo. Então, ou ela é uma bordadura ou ela é uma nota de passagem. Bordadura tem que sair
ela tinha que sair do Sol, vir para o Fá e voltar para o Sol. Não, em vez de fazer isso, ela desceu para o Mi. Então tem uma linha reta assim, né, descendo. Então isso daqui é o que a gente chama de nota de passagem. Então esse Fá aqui é uma nota de passagem, essa é a análise dela, né? Então você pode até colocar aqui, se você quiser, ó, colocar embaixo da cifra aqui, da nota, a cifrinha NP, que é nota de passagem, tá certo? O Mi, vamos lá, nota do acorde, né? O Sol, nota do acorde também. Então a única nota que está fora é o Fá. Olhando o próximo compasso aqui, nós temos Sol, que é nota do acorde, temos Fá, opa, Fá é nota fora, Mi é nota do acorde de Lá e Sol é nota do acorde. Mais uma vez, somente o Fá é nota fora. E agora eu preciso analisar e dizer que nota ornamental melódica que ela é. Ele é uma 13ª e essa 13ª está como passagem. Por quê? Porque está entre duas notas do acorde, similar a isso aqui, tá bom? Segundo compasso, nós temos a nota Lá. O segundo compasso tem dois acordes, um no tempo 1 e outro no tempo 2. No tempo 1, a gente tem um Dó de novo, tônica, né? Com baixo na terça, nona e sétima, todo ornamentado esse acorde. E ele, ornamentado harmonicamente, né? E ele está com a nota Lá na melodia. Olha só, a nota Lá, portanto, então, é uma nota fora desse acorde, está assinalada. Logo depois dele vem a nota Sol, que é do acorde. Depois, no segundo tempo, já é outra coisa, já é outro acorde. Então, olhamos somente nesse trecho aqui onde está o primeiro acorde. O Lá é fora e o Sol é dentro, né? Então, como eu vou analisar essa nota Lá? Essa nota Lá, por exemplo, ela é a nota... eu vou ter que olhar o que acontece depois dela. Ela está em tempo forte? Repara, ela está em parte forte do tempo. Como ela está em parte forte do tempo, a única nota ornamental que obedece esse tipo de coisa por enquanto, tá? Que a gente está vendo outras depois. É a apogiatura, lembra lá? Então isso aqui é uma apogiatura. Alguém poderia dizer, mas professor, mas não é uma bordadura, porque sai do Sol, vai para o Lá e volta para o Sol, isso não é bordadura? Lembra que eu falei lá, para ser bordadura, faz esse movimento sim, mas a nota ornamental tem que estar em parte fraca do tempo, não pode estar em parte forte, certo? Maravilha. Segundo tempo aqui desse compasso, nós temos o Fá e o Mi, que são duas notas, fundamental e sétima maior desse acorde, tá? É bem importante, quero reforçar isso, né? Numa teoria, se a gente estivesse fazendo uma música mais erudita, assim, principalmente barroca, clássica, e até, assim, vamos dizer assim, certo período do romantismo, essa nota já seria considerada como nota fora do acorde, uma nota ornamental, porque eles consideravam a tríade como base, né? Não a tétrade, tá bom? Somente a dominante era considerada tétrade, tá? Por exemplo, o acorde em Dó maior, o acorde de Sol 7, né? Sol, Si, Ré, Fá. Essa sétima era considerada nota do acorde. Agora, um acorde com sétima maior, assim, essa sétima maior já era considerada uma tensão nesse acorde, portanto, uma nota que já vinha para ornamentar. E ela ia só aparecer, ela raramente ia aparecer na harmonia, ela ia aparecer só na melodia, ia aparecendo assim, como nota de passagem, que seria o caso aqui. Mas como não é o nosso caso agora, a gente está analisando com essa intenção moderna, né? Então isso aqui a gente vai considerar a nota do acorde, tá? Ó, Fá como nota do acorde. Que chega num Ré, que também é nota do acorde de Mi, ó, que é o que? Fundamental. Então aqui não temos nota fora do acorde. Esse compasso tem dois acordes, né? O segundo tempo tem um Ré, que é a subdominante relativa, com baixo na terça, ornamentado com a 11ª, harmonicamente. Agora, na melodia nós temos o Ré, o quê? Fundamental do acorde. Ré, fundamental do acorde. Agora o Mi não, o Mi é nona do acorde. Então o Mi é o quê? É uma nota ornamental melódica. E como é que eu vou considerar essa nota ornamental melódica? Eu tenho que olhar o seguinte, eu tenho que olhar como é que ela está. Ela está em parte fraca do tempo? Isso daqui é o quê? O tempo dividido em 4 partes, sendo que eu toco nos 2 últimos quartos, certo? E esse aqui é a parte fraca do tempo, então. Então isso daqui pode ser uma bordadura ou uma nota de passagem. Portanto, a nota que vem depois é uma nota do acorde, já é de outro acorde, mas não tem problema. Mesmo assim, essa nota Fá é uma nota desse acorde aqui, tá bom? E ele vai soar consonante, então isso aqui vai soar como nota de passagem, porque faz uma passagem entre o Ré e o Fá, que são notas consonantes nos acordes, tá bom? Ré, o Mi, que é dissonante aqui, e consonante aqui, beleza? Já nesse compasso nós temos esse acorde aqui, tá? Esse acorde, que é um Fá com baixo Lá, no fim ele não assume a função do Fá, que seria subdominante.
ele assume a função aqui dominante, isso para a teoria do popular, tá? No erudito, eles já vão considerar como subdominante, existe um monte de coisas aí para ser dito, eu não vou entrar nesses métodos agora. Mas o popular considera isso aqui como dominante. Então vamos considerar como sol, como a nota sol, tá? Porém, com a terça suspensa, ou seja, no lugar do si nós temos o dó, tá? É só isso. Isso é o acorde sus. E o Fá, então, é sétima desse acorde. Fá é sétima de Sol, nota do acorde. O Ré é a quinta do Sol, que é a quinta. E o Mi é nota fora do acorde, ou seja, é nota ornamental. Ele está aqui. O Fá também, o Ré de novo e o Mi de novo como nota ornamental. Então, eu tenho duas vezes o Mi como nota ornamental nesse acorde. Como é que eu vou chamar esse Mi aqui? Como eu classifico ele? Nota de passagem, porque ele está passando entre duas notas do acorde. E aqui também ele está como nota de passagem da mesma forma, tá? Chegamos aqui no Fá, que é uma nota do acorde de Si meio diminuto, tá? É uma quinta diminuta, uma nota sonante no acorde, mas faz parte do acorde. A gente considera então nota do acorde. Não há nota ornamental aqui. Aqui nós já temos um Lá menor, certo? Que o Sol é a sétima e o Lá é a fundamental. Então, sem notas ornamentais aqui nesse tempo. No último compasso, nós temos dois acordes. Eu tenho nesse primeiro compasso aqui, já nesse primeiro tempo do compasso, eu tenho um Ré menor com nona, sétima e nona, está ornamentado. E ele tem um Sol na melodia. O Sol, portanto, é a 11ª do acorde. Sendo o 11º do acorde, ele é uma nota ornamental. E logo depois vem o Fá, que é a nota do acorde. Então, como é que eu vou classificar essa nota ornamental? Ela vai ser o quê? Uma apogiatura. Por quê? Porque ela está em parte forte do tempo. Ó. E ela logo depois resolve numa nota do acorde. Ou seja, é a 11ª resolvendo na terça do acorde, né, como eu tinha dito antes. E por fim, nesse último tempo aqui eu tenho o Mi e o Ré. O Mi é nota do acorde, nota ornamental no acorde de Sol e o Ré é nota do acorde. O Mi é a 13ª que resolve na quinta. Portanto, esse Mi aqui é também outra apogiatura, tá certo? Uma apogiatura que resolve na quinta e finaliza tudo. E é assim que nós finalizamos essa aula então. Você deve ter agora uma expansão maior na sua cabeça do que fazer, né? Do como analisar, portanto, uma música. Você pega uma música, você vai olhar lá e vai ver que existe uma parte que são os acordes e outra parte que existe a melodia. Você vai saber que pode, para você analisa os acordes a partir da relação entre os dois. Ou seja, você identifica onde está a melodia, você vai perceber então as notas que são mais evidentes e você vai ver aquelas que estão em parte fraca, aquelas que estiver em parte forte, que não estão montando um acorde. Você está olhando o acorde inteiro lá, desde baixo até em cima. Aí tem uma nota que está estranha. Perceba se ela está em parte forte. Se ela está em parte forte, se ela escorrega para uma nota do acorde logo depois. Isso vai ser uma apogiatura. Então são um monte de estratégias para a gente analisar e chegar no resultado que pretendemos, tá bom? Por enquanto eu não vou passar nenhuma atividade com isso daí. Eu vou deixar para a gente fazer as atividades quando terminar o assunto. Essa é a primeira aula de notas ornamentais melódicas. Continuaremos na próxima aula, tá ok? Obrigado e até a próxima.